Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz Porta da Montanha da aventura Forja da Fúria de Tales from the Yawning Portal. E aí pessoal, bem-vindos à minha oficina. Eu sou o Luciano, o Mestre Maker, e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma dungeon que eu fiz. Dessa vez uma experimentando um pouco de altura. Primeira dungeon em 3D que eu fiz. Bom, eu tenho esse livro aqui, pra quem não conhece Tales from the Yawning Portal, ele é uma coletânea de 7 aventuras famosas de D&D, repaginadas para a quinta edição. E uma delas que eu gosto muito é a Forja da Fúria, que é a segunda aventura desse livro. E logo que entra na dungeon, existe uma porta, um portão, né? Na verdade, ela é uma fortaleza anã, e que foi há muito tempo abandonada. E tem um portão em que os aventureiros precisam entrar por esse portão, e ele tem uma certa dificuldade por ser dentro de uma montanha e ser fortificada. Então, para poder rodar esse encontro, eu resolvi fazer mesmo a dungeon aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Tomara que vocês gostem. Eu não pretendo fazer a dungeon inteira, acho que é muito trabalho para pouco uso. Mas a parte principal aqui, que é a entrada, ela vai ter uma dinâmica muito interessante de movimentação, parte tática, de posicionamento. Então essa parte aqui que é a que eu quero fazer. Então, os personagens entram por aqui. Aqui vai ter um portão e esses pontos aqui são seteiras, né, de onde os inimigos atiram. E também tem uma fenda dentro da montanha. E a única forma de atravessar essa fenda é via essa ponte de cordas, onde também tem inimigos nessa outra parte aqui do mapa, da caverna, né, indicado pelo mapa. Então essa área aqui que é a que eu pretendo construir. A base da dungeon vai ser um material que o pessoal chama lá fora de chipboard. Na verdade, é aquele papel mais duro de capa de caderno, de fichário. Também pode usar papel Paraná com uma gramatura bem grande assim. Mas é bom usar de caderno porque você acaba não gastando nada. Eu estou traçando um grid de 1 por 1 polegada. E ele vai servir de base para fazer os recortes e as medidas. Em cima desse grid eu tento repetir o desenho que está no mapa, porque ele vai me dar então um formato bem apropriado em relação ao que é de fato o mapa da dungeon. E agora em cima desse mapa que foi feito, estou traçando um offset, né, bem fininho do lado, que é onde eu vou colar as paredes de cada um dos cômodos. Depois é só cortar em cima desse offset. E aí está o primeiro mapa abaixo da planta. Bom, aí vocês conseguem ver então que eu recortei cada uma das peças e ela está coerente com essa parte que eu estou destacando aí. Agora eu corto tirinhas de meia polegada, que é a altura que eu uso para fazer a representação da parede nas dungeons. E ela é suficiente para demarcar então o limite, né, onde tem uma parede numa sala. E ela também não bloqueia a visão dos jogadores quando a gente coloca as miniaturas nesse tabuleiro, né? Cola quente é suficiente para fazer uma boa fixação. Eu acabei usando cola quente demais e fica um pouco de marca. Se conseguir reduzir a quantidade é até ideal, mas o importante é que fique bem fixado.
Aí eu tenho todas as peças montadas com as paredes para mostrar para vocês. Agora essa parte da dungeon, ela vai ser um pouco elevada e tem uma escada. Então eu recortei algumas outras tirinhas do material. E agora eu vou começar a colar uma em cima da outra para simular os degraus que dão acesso a essa parte superior. Cola quente mesmo, quando dá uma bela de uma fixação desse material. E é só começar a empilhar um pouquinho deslocado um em relação aos outros para formar cada um dos degraus. Essa peça final ela é no tamanho da dungeon, então ela vai servir de guia. Além de fazer o último degrau, ela está encaixando no ponto certo para a dungeon ficar do tamanho certo em relação ao desenho. Por isso que essa peça é maior. Agora, fazer essa diferença de altura gerou uma complicação, né? Que eu pode ver, eu contei alguns degraus e eu montei um pilarzinho da mesma altura em relação a esses degraus. Para fazer a diferença de altura das outras peças, eu fiz uma viga em L com esse mesmo material do tipo board, a capa de caderno, e foi muito mais fácil, muito mais rápido do que fazer aquela coluna com os vários pedacinhos, né? Basta só medir com uma régua a altura que você quer e colar essas vigazinhas de estrutura. Vai ver que eu corrigi a outra peça fazendo do mesmo jeito. Nesse ponto eu estou mostrando que eu quero fazer uma diferença de altura em relação às seteiras, onde elas vão ficar com o modelo certo, né? Então eu aumentei um pouco o tamanho das peças laterais. E eu criei também uma escadinha para cada um daqueles corredorzinhos, do mesmo jeito que eu fiz a escada do outro jeito, para elevar então a altura das seteiras. Agora eu bolei um jeito aí usando uma régua para conseguir medir essa viga que vai dar o balanço da altura da escadinha. Depois vocês vão poder ver mais tarde, até com as montagens das miniaturas, que essas escadinhas com esses degraus e esse material, ele dá um belo atrito com a base das miniaturas e elas conseguem ficar paradas em cima, mesmo com essa inclinação. Bom, agora sim, eu vou inserir então essas escadinhas nesses corredores laterais para levantar um pouquinho o nível de onde vão ficar as seteiras. E esse nível vai ficar um pouco mais alto em relação à escada do salão central, depois vocês vão poder ver. E a ideia é que isso fique mais alto para que as miniaturas, ou seja, os personagens, não consigam acessar o nível dessas seteiras tão fácil. Estou usando um ogro
para representar a altura então das seteiras, para ver como o acesso não é tão fácil. E agora um overview de como está ficando essa dungeon com uma impressão mais 3D em relação a dungeons planas. Em seguida tem uma fenda, né, na montanha que separa duas áreas, duas salas. E o que vai ligar essas duas salas vai ser uma ponte. Então essa viga de papelão, fazer uma viga inteira para fazer um suporte para que aquela segunda sala, né, onde seja o próximo objetivo dos personagens quando chegam nessa dungeon, seja um pouco mais elevada o nível dela em relação à sala anterior. Então eu vou montar uma plataforma um pouco mais alta que o nível da sala anterior. E essa parte das plataformas não está muito bonito ficar visível. Então eu vou usar um pedaço de embalagem de panetone que eu guardei. E esse material, né, esse papel, esse tipo de cartolina, vai ser então a parede que vai tampar aquela parte que ficaria feia exposta. Agora sim. Agora eu vou usar esse EVA, que EVA é um material, ele é um material que tem uma certa rugosidade, é um pouco mais difícil de fazer textura nele, mas ele tem a própria textura. E o que eu vou tentar fazer aí é uma pedra chamada ardósia, que é uma pedra que tinha na casa dos meus pais faz muito tempo. E essa pintura que eu vou tentar fazer, nossa, você viu que... Então, esses ladrilhos, né, de 1 por 1 de EVA, um pouquinho menos, eu acabei diminuindo para não ficar muito justo na colagem. Eles vão servir tanto de grid como de enfeite para o piso. Em 2 ladrilhos eu vou usar a lapiseira mesmo e forçar um desenho nela, porque o EVA pega a forma do nosso desenho, ele deforma. Então eu vou marcar como se fosse alguns entalhos feitos na pedra. E aí sim dá pra vocês verem a colagem. Bom, então, parcialmente como está a dungeon agora com esses ladrilhos de EVA. Eu aproveitei para reforçar também a parte inferior. Esses filetes de ladrilho eu vou até guardar, porque me parece que dá para usar isso como uma montagem de um desmoronamento de madeira, alguma coisa. Então vou guardar para isso. E agora sim começa a pintura da dungeon. Eu não vou usar a minha cobertura normal, que geralmente é mistura de água com PVA e cola branca, porque não precisa fazer uma camada protetora, no EVA ele é bastante resistente. Eu vou pintar só mesmo com tinta preta nesse ponto, essa cobertura inicial. O importante é atacar bem aqueles vãos que ficam entre os ladrilhos. E eu tô dando um overview da dungeon toda pintada. Geralmente quando eu pinto sobra um pouco de tinta, eu aproveito para fazer o base coat de miniaturas também. Agora, sobrou de tinta cinza que eu tenho, eu vou usar uma mistura de outras cores também para tentar fazer a cor da ardósia, que é uma pedra um pouco um tom esverdeado. E surpreendentemente eu cheguei num tom que me deixou bastante feliz mesmo.
Então foi mais experimentação mesmo, nem sei dizer qual exatamente é a receita certa. Mas o jeito é você, o que vale a pena é você experimentar mesmo as cores para ter noção, né? Não é uma ciência exata, é mais tentativa e erro. Numa espécie de dry brush, não exatamente um dry brush, você não precisa secar o seu pincel, vai passando na superfície, que tanto o EVA como esse papel mais grosso de capa de caderno, eles absorvem bem a tinta e eles têm uma textura própria que dá para ver que faz uma diferença, né? Ficam uns tons pretos ainda do fundo. E agora sim, depois da aplicação da tinta esverdeada, um dry brush com um cinza bem clarinho para dar uma envelhecida nessa pedra, né? Então esse dry brush aí, o efeito é que deu uma aparência de gasto com o tempo. E ataca bastante as bordas, que o dry brush vai evidenciar essas bordas, inclusive ali dos desenhos que eu fiz. E aí ele vai dar muito mais destaque para essas bordas e fica bem legal na peça. E dá para ver a diferença que na direita tem o dry brush com cinza e na esquerda é sem dry brush com cinza. Para ver como ele destaca mais as bordas das superfícies. E é isso aí, assim que ficou então a primeira parte da Mountain Door. Nesse momento, eu fiz só mesmo os pisos, as paredes, a estrutura principal. Tá faltando alguns apetrechos, como por exemplo a ponte de corda, o portão, que eu vou deixar para um próximo vídeo, assim como outras coisas que eu quero fazer de embelezamento da dungeon, para usar nessa dungeon, inclusive usar em outras também, ficar como ativo de mestre maker para mim, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado. Eu vou continuar fazendo um pouco mais para essa aventura, que tá muito legal. Estou bastante empolgado de jogar. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta e compartilhe para quem possa realmente se beneficiar dessas ideias, né? Ou de inspiração para poder melhorar os jogos, melhorar aquilo que joga. Eu acho que esse é o meu mote, o meu propósito, é sempre melhorar um pouco o meu jogo e, consequentemente, o de vocês, por que não? Se você está interessado por essa aventura ou outros materiais de D&D, aqui embaixo na descrição eu coloquei um link onde você pode encontrar esse material caso você queira vir adquirir. Se você comprar por esse link, eu ganho uma pequena comissão, você ajuda bastante o canal do Mestre Maker a produzir mais conteúdos como esse, tá bom? Então totalmente transparente para você saber o que está acontecendo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho também para você ser avisado quando subir mais conteúdos meus, tanto de oficina, que é quando eu monto essas peças, como da minha escrivaninha, que é quando eu discuto alguma coisa relativa a RPG, e também tem uma terceira linha, que é o Projetando Encontros, onde eu uso o terreno, onde eu uso ideias e mecânicas de jogo para tornar os encontros muito mais legais. De novo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!